Bom dia a todos. Bom, na aula passada, a gente finalizou a parte de emendas. Olha que coisa interessante, cara. Os caras resolveram cortar chapa de aço na frente da minha sala. Muito bom, muito gostoso isso. Então, no fim da aula passada, a gente terminou falando das emendas e passamos uma tarefinha para casa relacionada com a produção de emendas, né? Vejam que eu estou procurando passar com tarefas para casa coisas que vocês vão fazer na prática, né? Que vocês vão fazer ali no plenário, que vão solicitar para vocês, justamente para que vocês possam tirar alguma dúvida, para que vocês possam realmente estar firme, né? Na produção das emendas, por exemplo, que foi a nossa tarefa, né? Alguém teve alguma dificuldade para fazer algum tipo de emenda supressiva, aglutinativa, modificativa, aditiva? Alguém teve dificuldade em algum tipo de emenda? Podem falar à vontade. Quem quiser tirar o mute, está podendo tirar o mute? Quem quiser falar, se teve alguma dificuldade. A emenda aglutinativa, vocês conseguiram fazer? Eu tive dificuldade nessa aí, na emenda aglutinativa. Aglutinativa? Né? Vocês viram que na aula passada, né, recapitulando um pouquinho, que a gente viu na aula passada, a gente falou da regra SASMA. Vocês estão lembrados, né? Vocês estão lembrados. Da ordem. Né? Da ordem das emendas, né? SASMA. Então, supressiva. Né? Deixa eu pegar aqui no... Supressiva. Aqui. Pronto. Só colocar aqui. Mandei dar a busca aqui. Tá. Então, a gente falou do SASMA, né? Então, na emenda supressiva, a aglutinativa, a substitutiva, a modificativa e a aditiva, né? Então, Rodrigo, qual foi a dificuldade em relação à aglutinativa? Foi em relação a como fazer esse processo, porque a gente não tinha, sem criar alguma coisa para botar ali dentro, alguma outra aí que pudesse ser aglutinada a ela. Isso. O próprio artigo, entendeu? Uhum. Veja bem, pelo projeto T1, só artigo, isso foi de propósito. Era para ter essa dificuldade. Porque a gente tem a ordem de apresentação de emendas, que é supressiva, aglutinativa, né? A substitutiva, a modificativa e a aditiva. Só que, para eu fazer uma aglutinativa, eu preciso ter um outro texto, certo? Então, aqui, nesse caso específico, tá? O que eu vou ter que fazer? O que vai acontecer na prática? Emenda supressiva? Não, porque emenda supressiva vai suprimir alguma coisa. Mas se eu quiser fazer uma aglutinativa, eu vou ter que apresentar primeiro o quê? Uma emenda modificativa, ou aditiva, ou substitutiva. Então, eu apresento, por exemplo, uma emenda aditiva, adicionando aquele texto. A partir do momento que eu apresentei uma emenda que traz algum texto, aí sim, depois disso, eu posso aglutinar esse texto que eu apresentei com o texto original. Ok? A ordem de apresentação das emendas, ela é somente para controle da mesa, inclusive para ordenar a análise das emendas.
Mas isso não quer dizer que você não possa apresentar uma emenda aditiva e, a partir desse texto que está sendo adicionado, eu possa aglutinar com o texto principal. Depois disso, apresentar uma aglutinativa, ok? Ok. Então, é muito importante entender. O SASMA é para efeito do quê? De análise das emendas, como a gente explicou, né? Olha, se eu apresento uma supressiva em que eu suprimo aquele texto, não tem texto para eu modificar. Está suprimido. Não preciso apresentar entendeu? Uma emenda modificativa depois. Então, a supressiva vem em primeiro lugar. Gente, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre medidas provisórias, bem en passant, do ato conjunto da mesa. Lembram que a gente falou? Só que eu achei o seguinte, a gente focou muito no transitório e não falou do que é definitivo, né? Porque, assim, a gente conversou sobre as medidas provisórias na aula passada, só que a gente conversou e ficou meio que uma coisa como se fosse assim, agora é isso. É isso que acontece com as medidas provisórias. Mas não é verdade, gente. A solução do ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado é uma solução transitória. Tá? Transitória. Ela é uma solução. O ato conjunto das mesas ele vai cair quando cair e voltar tudo ao normal. Cair a emergência, a pandemia e voltar tudo ao normal aqui dentro. Então, em algum momento, acho que ainda esse ano, esse ato conjunto número 1, ele vai cair. E com esse ato caindo, o que faltou falar? Faltou falar do que é a análise de medida provisória normal, né? Normal, que acontece nas comissões mistas, como isso é feito. E nós não falamos claramente sobre isso. Nós falamos só sobre exceção, que é o ato conjunto das mesas. Não falamos sobre a regra, que é o que vocês vão encarar durante o tempo todo do trabalho de vocês. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, porque isso vai ter impacto na hora que a gente for falar de votação em plenário. Ok? Tudo bem? Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Gente, qual é a origem, né, da medida provisória? Ela vem, gente, do decreto-legge italiano, né, que é o decreto-lei italiano. A ideia, né, das medidas provisórias, elas vêm lá de trás do que a gente chama de decreto-lei. Ok? Então, o artigo 77 da Constituição italiana diz o seguinte: o governo não pode, sem delegação das câmaras, editar decretos que tenham valor de lei ordinária. E aí vem a exceção, quando, em casos extraordinários de necessidade e de urgência, o governo adota sob sua responsabilidade provimentos provisórios com força de lei, deve, no mesmo dia, olha só, no mesmo dia, apresentá-los para conversão às câmaras, que, mesmo se dissolvidas, são convocadas para esse propósito e se reúnem dentro de 5 dias. E mais, os decretos perdem eficácia desde o início, se não convertidos em lei dentro de 60 dias da sua publicação. As câmaras podem, todavia, regular por lei as relações jurídicas surgidas com base nos decretos não convertidos. Gente, esse texto parece com alguma coisa que a gente vive atualmente? As câmaras podem, todavia, regular por lei. Isso te lembra alguma coisa? Decreto legislativo, né? Esse texto, com certeza, não é um texto estranho para vocês. Com certeza, eles lembram para vocês alguma coisa, né? Alguma coisa da nossa realidade.
ok? Decreto-lei, o decreto-lei italiano é um ato normativo primário. O que é um ato normativo primário? É um ato que goza da mesma posição hierárquica de uma lei, tá? É um ato normativo primário, tá? Porém, ele não é considerado formalmente uma lei. Ele vira uma lei quando? Quando ele é convertido numa Câmara, né, ou no Parlamento. Então, quando a gente vai votar uma medida provisória, a gente está votando o quê? Um PLV. O que é um PLV? Um projeto de lei de conversão. Quer dizer, a medida provisória ela tem força de lei, mas ela não é uma lei formalmente. Porque quem edita leis é o parlamento. Então, o parlamento tem que analisar, né, esse decreto-lei, ou hoje, uma medida provisória, e votar um projeto de conversão, para converter isso em lei. Como é que isso começou no Brasil? No decreto-lei. Decreto-lei lá em 67, né? No período militar. Artigo 58 da Constituição Federal de 67. O presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos com força de lei sobre as seguintes matérias: segurança nacional e finanças públicas. Parágrafo único. Publicado o texto, que terá vigência imediata, o Congresso Nacional o aprovará ou rejeitará dentro de 60 dias, não podendo, olha só o detalhe, não podendo emendá-lo nesse prazo. Se nesse prazo não houver deliberação, o texto será tido como aprovado. Você vê que é o período, claramente, por esse parágrafo único, você vê que é o período militar, né? Porque não pode emendar. Então, só pode carimbar, sim, ou carimbar, não. Não pode emendar. E se não deliberar, o texto será tacitamente transformado em lei. Tá? Aí veio a Emenda Constitucional 1 de 1969, para a gente falar do histórico das medidas provisórias. O que essa emenda constitucional fez? Ela ampliou a abrangência temática, ou seja, deixou de ser só segurança nacional e finanças públicas, ampliou a abrangência temática do instrumento e passou a poder tratar também de normas tributárias, de criação de cargos públicos e de fixação de vencimentos. E outra, determinou que, mesmo que o decreto-lei fosse rejeitado, isso não implicaria a nulidade dos atos praticados durante sua vigência. Qual o resultado disso, gente? O resultado disso é que, se eu edito um decreto-lei dando um aumento salarial, né, ou se eu edito um decreto-lei transferindo um crédito orçamentário, se esse aumento foi dado, se esse crédito foi utilizado, mesmo que seja rejeitado esse decreto-lei, o que está feito, né? Não implica nulidade, né? E até hoje, né, nas medidas provisórias atualmente, o fato de uma medida provisória ser rejeitada, ela não necessariamente implica a nulidade dos atos praticados na vigência, né? Na verdade, o que vai acontecer, a gente vai falar mais à frente, isso vai ser analisado pelo próprio Congresso. Ok? Qual foi o nosso primeiro texto constitucional sobre medidas provisórias? Primeiro texto da Constituição de 88. Ele diz o seguinte: em caso
de relevância e urgência. Veja bem, uma coisa que é importante ler aqui é relevância e urgência. O conectivo não é o ou, né? Se for relevante ou for urgente. Não é assim que funciona. Em primeiro lugar, tem que ser relevante e também, ao mesmo tempo, tem que ser urgente. Se for urgente e não tiver relevância, não serve. Se for relevante e não tiver urgência, não serve. O presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, e estando em recesso, olha só o detalhe, hein? Primeiro texto da Constituição de 88. Estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Então, veja bem, primeiro texto da Constituição de 88, gente, se fosse editada a medida provisória no dia 22 de dezembro, o Congresso iria ser convocado para se reunir. Se fosse editada uma medida provisória 31 de dezembro, 5 de janeiro, o Congresso teria que se reunir extraordinariamente para analisar essa medida provisória. Tá? Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, tá? Desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Então, olha que interessante. Qual era o prazo? 30 dias. Se não convertesse em lei em 30 dias, a partir da publicação, perderia eficácia. Agora, o que aconteceu nesse período de 30 dias seria disciplinado pelo Congresso. Ok? Qual a diferença? Quais as diferenças, né, entre decreto-lei e MP? Né? O decreto-lei, ele trazia urgência ou interesse público relevante. Então, não precisava ser um ato urgente. Bastava que o presidente da República considerasse que era relevante o assunto, de interesse público relevante. Então, uma coisa ou outra já era suficiente. E a medida provisória? Relevância e urgência, como a gente falou. No decreto-lei, nós tínhamos uma aprovação por decurso de prazo. Então, não analisou no prazo, legal, está aprovado. A medida provisória é justamente o contrário. Não analisou, perde eficácia. O decreto-lei tem um campo de atuação mais restrito, né? E a medida provisória não, tem um campo de atuação mais amplo. Outro detalhe, a medida provisória, ela surgiu no Brasil com a possibilidade de reedições. Então, eu não sei se muitos de vocês pegaram a época do governo Fernando Henrique, por exemplo. Então, a gente tinha medida provisória 2051-8, medida provisória 2048-6. O que queria dizer isso? Quando você pega uma medida provisória que tem esse tracinho e um número do lado, significa o número de reedições, né? O número de reedições. Então, basicamente, o que isso possibilitava? Se eu queria que durante um ano uma determinada regra legal funcionasse para a sociedade, né? Se durante esse ano essa regra legal tivesse que funcionar, só que o Congresso fosse completamente contra essa regra, o que o presidente da República poderia fazer?
reeditar essa medida provisória várias vezes, né? Reeditar. E aí, com as reedições, o que ia acontecer? Ela ia estar sempre válida, né? Aquela relação jurídica sempre estaria válida. Então, era meio que uma burla, né? As reedições sucessivas era uma espécie de burla do Poder Executivo à competência do Poder Legislativo de transformar aquilo em lei. Ok? Só que, o que aconteceu? Veio a Emenda Constitucional 32 de 2001. O que ela trouxe? Primeiro, a diminuição da discricionariedade na edição de medidas provisórias. Então, ela trouxe ali no artigo 62, né, limitações materiais, tá? Então, trazem limitações, falam que esse assunto não pode ser tratado com medida provisória, esse outro. Então, se a gente olha na nossa Constituição Federal, tá? A gente olha na nossa Constituição Federal, a gente vai ver que no artigo 62 tem uma série de limitações materiais. O que quer dizer limitações materiais? O que é uma limitação formal e o que é uma limitação material? Uma limitação formal, gente, é uma limitação relacionada com a forma da lei, né? Então, uma limitação formal é quando a lei diz, isso tem que ser feito assim, tem que ser feito em 2 vias, tem que ser feito no prazo de 5 dias. Isso é uma limitação formal. A lei está abrindo determinadas formalidades para que aquilo seja cumprido. O que é uma limitação material? Uma limitação material é o seguinte: olha, medida provisória não pode tratar de direito tributário, medida provisória não pode tratar de PLP, de matéria destinada a PLP. Então, eu estou limitando o assunto, né? Assuntos desse tipo. Olha, nacionalidade, não posso tratar por medida provisória. Isso são limitações de assuntos. Quando é a limitação do mérito, do assunto, né? Do assunto, a gente vê que são limitações materiais. Essa é a diferença. Uma coisa muito importante que a Emenda Constitucional 32 trouxe: impossibilidade de reedições sucessivas, né? Então, acabou essa questão de eu poder reeditar várias vezes a medida provisória. Por outro lado, trouxe uma regra positiva para o Poder Executivo, porque antes não havia a questão do sobrestamento da pauta. Então, o que acontecia? Também, o Poder Legislativo não tinha exatamente a sua pauta travada se ele não votasse a medida provisória. Entendeu? Então, o que acontecia? Tudo bem, o chefe do Poder Executivo não vai poder reeditar. Porém, uma vez que a medida provisória chegue, ela deu o seu prazo, ela trava a pauta, não se vota mais nada. Então, também, aquela época, que a gente vai ver que essa regra mudou um pouco de sobrestamento de pauta, mas naquele momento, o que aconteceu? Você obrigava também o Poder Legislativo a votar. Para aprovar ou rejeitar, deu o prazo, trava tudo que tem na pauta e o Poder Legislativo tem que analisar aquela medida provisória. Ok? Texto atual, gente. Agora a gente vai ver a série de alterações, né, que a gente teve, né, em relação às medidas provisórias. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Então, vem as vedações materiais: nacionalidade, direito penal, organização do Poder Judiciário e Ministério Público,
planos plurianuais, diretrizes orçamentais, créditos adicionais suplementares, ok? Reservada a lei complementar, né? Poupança popular. Outra coisa, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, pendente de sanção ou veto do presidente da República. Então, eu tenho um projeto de lei aprovado pelo Congresso, que está nas mãos do presidente para sancionar ou vetar, eu não posso, né, enviar uma medida provisória. Medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto alguns previstos no artigo 53 e 154 da Constituição, e que só produzirão efeitos no exercício financeiro seguinte se houver convertido em lei até o último dia. Então, o princípio da anualidade. Outra coisa, as medidas provisórias. As medidas provisórias, ressalvado o disposto dos parágrafos 11 e 12, terão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Esse prazo é prorrogável? Sim. Uma vez por igual período, tá? Então, o prazo fixado e que nós temos hoje para a votação de medida provisória é de 60 dias, tá? Devendo que o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Gente, na prática, isso acontece, né, no dia a dia. A gente vê o Congresso votar decreto legislativo disciplinando o que aconteceu na medida provisória? Não. A gente não vê isso acontecer. O que acontece muito é, se uma medida provisória é mandada e tem alguma relação jurídica, considera-se como válido aquilo que foi relação jurídica nesses 120 dias. Se ela não foi votada, considera-se como válido o que aconteceu durante o tempo de tramitação da medida provisória, tá? Outra mudança importante, gente. O prazo, lembra daquele prazo que o Congresso tinha 5 dias para convocar extraordinariamente para votar a medida provisória? Agora isso não acontece mais. Suspendem-se durante os períodos de recesso os seus prazos. Vocês percebem, gente, que o decreto-lei e depois a medida provisória, eles nasceram como um instrumento de urgência. E vocês percebem que, com o passar do tempo, eles deixaram de ser um instrumento de urgência e passaram a ser um instrumento de gestão do Poder Executivo. Vocês percebem que na evolução das regras, nas mudanças das regras, a medida provisória vai deixando aos poucos. Não estou falando do mérito urgência, mas estou falando da medida provisória como instrumento. Ela vai cada vez mais deixando de ser um instrumento de urgência e vai sendo um instrumento de gestão do Poder Executivo, né? Então, durante os períodos de recesso, os prazos são suspensos. Então, se eu mando a medida provisória, olha só, o ano tem 365 dias, né? 365 dias, mas se for contar o ano de dias úteis, muito menos que isso, né? Mas veja bem, se eu mando a medida provisória no dia 22 de dezembro, essa medida provisória ela vai começar a contar prazo no dia 2 de fevereiro. Tá? Então, de 22 de dezembro, 22 de janeiro até 2 de fevereiro, foi aproximadamente 1 mês e 10 dias, 40 dias, 41 dias. Se eu tenho até mais 120 para votar, então são 161 dias. Então, se eu mando uma medida provisória logo no início do recesso, essa medida provisória vai valer por 6 meses. Ela pode ficar sendo válida por 6 meses antes que se vote, antes que o Congresso debata e vote sobre aquele assunto.
Então, acaba sendo um instrumento com a dilação do prazo para ser votado, com a possibilidade de prorrogação do prazo para ser votado, e com a suspensão durante os períodos de recesso, você vê que ela acaba, pouco a pouco, ela vai se tornando um instrumento menos de urgência, né? Outra coisa, a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre atendimento de seus pressupostos constitucionais. O que é atendimento de seus pressupostos constitucionais, gente? O que seria isso? O que eles estão analisando aí na medida provisória? Alguém sabe? O que eles estão analisando? Né? Estão analisando os termos do artigo 62 da Constituição. Primeira coisa, estão analisando se o assunto é relevante, se o assunto é urgente. Se não tiver relevância e urgência, a medida provisória deve ser devolvida ao Poder Executivo. Só que tem um problema, gente. Me dê uma definição 100% objetiva do que seja relevância e que ela se enquadre no pensamento de qualquer pessoa. Existe, gente? Existe uma definição fechada de relevância? Não, né? Não. Não existe. Concordam comigo? Não existe uma definição. O que é relevante para mim pode não ser para você. O que é relevante para você pode não ser para o outro. Ok? Outra coisa, urgência. Urgência é um pouco mais fácil de você definir, né? Mas, mesmo assim, é um conceito subjetivo. Então, o que quer dizer quando eu falo de relevância e urgência, gente? Eu estou atuando no texto legal com um nível de discricionariedade enorme. Então, as medidas provisórias, elas são um instrumento de poder fortíssimo, porque eu tenho pressupostos que são discricionários. Sim, não tem escrito assim, relevância acontece quando é 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Urgência acontece quando 6 mais 4 igual a 10. Não. Né? Se o presidente da República considerar que é relevante urgência, e o presidente da Câmara considerar que é relevante urgência, pronto. Não importa o que os outros pensam. Entendeu? Está autorizada a medida provisória. Outro pressuposto constitucional. Os assuntos, né, gente? A medida provisória trata de nacionalidade. Pode? Não pode. Se não pode, devolve. Não pode. É inconstitucional. Ok? Uma outra coisa também que a gente já... Isso a gente vê com mais frequência, né, gente? Isso a gente vê com mais frequência acontecer. O presidente vai lá e lê uma medida provisória e vamos supor que esteja uma briga entre o Congresso e o Poder Executivo em relação a determinado assunto, e o Congresso entende que não tem que votar aquele determinado assunto, e, para completar, aquele determinado assunto não é um assunto do cerne da medida provisória. O que o presidente faz, que vocês já viram acontecer no plenário? Ele considera aquele texto não lido. Vocês já viram o presidente pegar, olha, a medida provisória tal, na hora que ele lê, né, sobre esta pauta, que ali se dá o recebimento, e ele fala, considera-se não lido os textos do artigo 3º, parágrafos 1 a 5º, e do artigo 12 e tal. O que ele quer dizer ali? Considera-se não lido.
ele está considerando aquilo como matéria estranha. Matéria estranha ao texto. Né? O texto é sobre agentes comunitários de saúde e tem uma parte do texto que fala sobre provas da OAB. Então, ele considera aquele texto estranho. Falta de quê? Pertinência temática. Né? E aí ele considera não lido. Mas isso acontece muito também quando há um desacordo e não se quer colocar aquele texto em votação. Então, aí vai lá e considera-se não lido, porque a discricionariedade ela acaba permitindo isso, né? Outra coisa, gente, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da publicação, ela entra em regime de urgência, né? Então, ficando sobrestadas até que se ultime a votação, Essa regra é assim hoje, gente? É ou não é? Permanece assim? Lembram? Questão de ordem, 411? Então, antigamente era assim. Se 45 dias não apreciou, trava toda a pauta, né? Travava toda a pauta, ok? Esse prazo de 45 dias não é à toa. Esse prazo de 45 dias ele coincide com que outro prazo de urgência? Urgência constitucional presidencial. Quando o presidente manda um projeto, né? Manda um projeto com urgência constitucional também, 45 dias sobre esta pauta. Ok? Alguma dúvida, gente? Não, professor, tranquilo. Parágrafo 8º. Qual é a casa iniciadora de medidas provisórias? Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Por isso, é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, é por isso que lá em 2012, nós tivemos uma ADIM 4029, em que o Senado Federal ele alegava o seguinte, gente, espera aí, se a Câmara é sempre... Oi, Márcio, você está querendo falar? Se a Câmara ela sempre é casa iniciadora, se na casa iniciadora ela vai direto ao plenário, se o presidente da Câmara geralmente indica o relator da matéria no plenário da Câmara. Ora, o que o Senado faz? Só revisa? Só bate o carimbo no que foi aprovado? E aí, como a gente vai falar mais na frente, né? O parágrafo 9º traz o seguinte: caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar a medida provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Pergunto para vocês, até 2012, esse parágrafo 9º aqui era aplicado? Era aplicado? Não, né, gente? De 2001 até 2012, esse parágrafo 9º foi solenemente ignorado pelo Congresso Nacional. Tá? Solenemente ignorado. Teve que o STF, na ADIM 4029, determinar que esse parágrafo fosse cumprido. Né? Por isso que, a partir de 2012,
nós começamos a ter análise de medidas provisórias de acordo com o texto constitucional, de acordo com o que é hoje e de acordo com o que será, até que se altere a Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, ou até que se altere a Constituição Federal. Então, hoje, a regra é que cabe a uma comissão mista examinar as medidas provisórias antes que ela venha, né? E isso teve uma série de impactos na apreciação da medida provisória no plenário, como nós vamos ver. Outra coisa muito importante, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Só que o que acontece? Às vezes eu apresento a medida provisória, ela foi rejeitada ou ela perdeu eficácia. Aí eu faço o quê? Eu pego um pedacinho dessa medida provisória que perdeu eficácia e ponho numa outra, pego um outro pedacinho e ponho numa outra, pego um outro pedacinho e ponho numa terceira medida provisória, e dessa forma eu voto separadamente a medida provisória de novo. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º. Que decreto legislativo é esse? O que rege as relações jurídicas, né? No período de tramitação da medida provisória. Não editado esse decreto até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Então, esse parágrafo 11º, ele é mais ou menos ele coloca uma regra para o caso de o Congresso se tornar silente em relação às relações jurídicas da medida provisória durante sua tramitação. Olha aqui que interessante, que a gente falou lá atrás no decreto-lei e no decreto-lei. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Ok? Então, se eu tenho projeto de lei de conversão, até a sanção ou rejeição, a medida provisória original fica valendo. Então, quais são as vedações, gente, das medidas provisórias? Só recapitulando. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Tá? Por quê? Por que é isso aqui é vedado tratar por medida provisória? Sabe por quê? Porque isso aqui são temas constitucionalmente sensíveis, gente. É o que a gente chama de princípios sensíveis, né, da Constituição. Então, um presidente da República ele não pode sozinho legislar sobre nacionalidade, sobre direitos políticos, né? Não pode tratar de assuntos que são do legislativo, partidos políticos de direito eleitoral, não pode tratar de direito penal, processual penal e processual civil, ou seja, eu não posso suprimir o habeas corpus via medida provisória. Entendeu? Não posso fazer isso, né? Isso é uma proteção ao cidadão. Organização do Poder Judiciário e Ministério Público, por quê? Independência entre os poderes, né? Orçamento, para que não haja o quê? Uma facilidade de se legislar em cima disso, né? De eu mandar uma medida provisória com crédito extraordinário e, na verdade, depois que ela for analisada, esse crédito já foi executado, né? Que vise a detenção ou sequestro de bens, reservada a lei complementar e, por último, já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso, pendente de sanção ou veto, para impedir que o presidente ele dê o bypass, né? Olha, o Congresso ele já teve todo o trabalho para aprovar isso aqui, e agora,
simplesmente pega-se esse projeto e manda-se na forma de um, né? Só relembrando, né? Questão do sobrestamento, o que a gente falou antes, né? Essa questão de ordem tem que estar na cabeça de vocês. Questão de ordem 411 de 2009. Ok? O que essa questão de ordem diz? Né? Que para os fins de sobrestamento de pauta por medida provisória, entende-se que, sendo a medida provisória um instrumento que só pode dispor sobre temas atinentes a leis ordinárias, apenas os projetos de lei ordinária que tenham por objeto matéria passível de edição de medida provisória estariam por ela sobrestados. Dessa forma, considera não estarem sujeitos às regras de sobrestamento, além das propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar, os decretos legislativos, resoluções, tá? As quais tampouco podem, as matérias elencadas no artigo 62, que não podem ser objeto de medidas provisórias. Decide ainda que as medidas provisórias continuarão sobrestando as sessões deliberativas ordinárias da Câmara dos Deputados, mas não trancarão a pauta das sessões extraordinárias. Então, ainda tem um outro detalhe. Se eu convoco uma extraordinária para votar um assunto que não pode ser tratado por medida provisória, ou uma PEC, ou um projeto de lei complementar, não sobresta, não tranca a pauta. Tá? Então, hoje, praticamente, o poder de uma medida trancar a pauta, de uma medida provisória trancar a pauta, se tornou muito limitado. Por que ficou muito limitado? Porque se eu tenho um projeto de lei, pensa só, eu tenho um projeto de lei sobre carteira de motorista. Esse projeto de lei ele é trancado. Mas se eu quero destrancar ele da medida provisória, o que eu faço? Eu incluo alguma pena ali, alguma matéria penal dentro daquele projeto. Pronto. Se tiver um artigo tratando de matéria penal, ele não é trancado mais por medidas provisórias. Então, hoje eu tenho aquelas matérias que não são sujeitas à medida provisória, todas elas podem ser usadas dentro de proposições para evitar o trancamento. A DIN 4029 de 2012. A DIN 4029 de 2012. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal 11.516 de 2007, criação do Instituto Chico Mendes de Conservação. Violação do artigo 62, caput, parágrafo 9º da Constituição. Não emissão de parecer pela Comissão Mista Parlamentar. Inconstitucionalidade dos artigos 5º caput, 6º caput, parágrafo 1º e 2º da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional. Então, o que aconteceu aqui? Num processo incidental, né? O que é um processo incidental? É um processo entre partes, né? Então, entraram com uma DIN em relação à votação dessa medida provisória, né? Por outro motivo, mas alegaram a violação do artigo 62, que era uma alegação legítima, que estava sendo quebrada desde 2001. E o que aconteceu? Essa decisão interpartes, ela teve um efeito concreto, né? Um efeito concreto. Ela teve um efeito para todos, erga omnes. Então, a partir desse momento, o STF falou, olha, vocês precisam cumprir o parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição. E, a partir daí, dessa decisão, foi cumprido. Então, principais alterações da DIN. Declarou a inconstitucionalidade desse texto da Resolução 1 de 2002, determinou o fim do prazo da comissão, sobrestamento após
35º dia, e ela gerou o quê? Que a gente conversou antes aqui. A gente conversou aqui no início. Ela gerou esvaziamento dos poderes, tanto do presidente da casa, quanto do relator em plenário, né? O que aconteceu? O relator, antes em plenário, ele tinha todo o poder, ele era indicado pelo presidente da casa, e ele ia olhar aquelas emendas, ia ter todo o poder para colocar ali para votação o texto que ele entendia ser o melhor, depois dos debates. Hoje, o que acontece? Não. Você tem um relator na comissão mista e o relator do plenário da Câmara, aqui, na votação, ele já vai receber um PLV pronto, aprovado por um colegiado. E isso faz com que esses poderes sejam muito mais esvaziados. Ok? E aí, qual a diferença também em relação a emendamento? Faço uma pergunta para vocês. Hoje, com o ato conjunto 1 de 2020, das mesas da Câmara e do Senado, que alterou as regras de tramitação das MPs, excepcionalmente, durante o período de pandemia. Hoje, nós temos emendamento em plenário de medida provisória? Pergunta. Hoje nós temos emendamento em plenário? Temos. Temos. Outra pergunta. Quando a medida provisória passa pela comissão mista, em que o relator da comissão mista, ele analisa as emendas na comissão e chega um texto plenário, há emendamento em plenário? Sim. Na regra normal, não na regra excepcional. Há emendamento de medida provisória em plenário? Não. Não há. Então, a regra, tá? Que é a regra que conviveremos, é de que não há emendamento no plenário. Por quê? Porque há o prazo de emendamento na comissão, a discussão das emendas na comissão e a aprovação de um PLV. Se eu permito o emendamento em plenário, eu estou o quê? Eu estou esvaziando o trabalho da comissão, correto? Estou esvaziando. Agora, outra pergunta. Pode ser apresentado um destaque em plenário à medida provisória? Professor Rondon, Sim. a medida provisória 1089 houve diversas emendas de plenário. Diversas, 6 a 7. Sim. Qual o motivo? 1089 tratou do Olímpico. E havia o PLV. Desculpa, Márcio. Você falou que... Houve o PLV, o relator acatou 27 emendas, mas mesmo assim houve emendamento em plenário, inclusive com destaques das emendas apresentadas em plenário. Por que está funcionando dessa forma? Essa é a medida provisória 1089 de 2021 que você está falando. Isso. A medida 1089 de 2021, ela está sobre a regra do ato conjunto das mesas, ato 1 de 2020. Então, a medida provisória 1089 de 2021, ela foi editada sob a regra excepcional, que é a regra que está vigorando hoje, que é a regra que fala que você só tem 2 dias para apresentar a emenda na comissão, que você tem que levar rapidamente a medida provisória ao plenário. Então, essas medidas provisórias editadas
sob a regra da pandemia, do ato conjunto das mesas do Congresso, da Câmara e do Senado, essas sim permitem emendamento em plenário. Por quê? Porque não estamos tendo funcionamento da comissão mista. Então, na medida provisória 1089 de 2021, Márcio, nós não tivemos a comissão mista. Então, assim, quando que não é permitido um emendamento plenário? Quando a medida provisória tramita sob a regra comum. Qual é a regra comum? Criação da comissão mista, que a gente vai falar mais detalhadamente mais à frente, é a criação da comissão mista, 12 deputados, 12 senadores, prazo para analisar a matéria, análise das emendas na comissão mista, tanto pelos deputados quanto pelos senadores, e votação do PLV, que aí depois vai ser votado no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Quando existe essa comissão mista, não é permitido, a regra é não permitir, não haver emendamento no plenário. Mas, como nós estamos atualmente sob a regra do ato conjunto, o ato conjunto ele permite o emendamento, excepcionalmente, durante o período de pandemia, permite o emendamento em plenário. Tanto é que quando você abrir, Márcio, a tela, a ficha de tramitação da medida provisória, e você abrir lá as emendas, você vai ver que tem as emendas de comissão e vai ver que mais abaixo tem as emendas de plenário. Quando a gente voltar com as comissões mistas, só vai ter as emendas de comissão ali. Não vai ter mais emenda de plenário. Perfeito? Não vai ter mais. Esse é o ponto. Tem previsão para o ato permanecer ou ser... Quem vai definir isso são os presidentes das casas, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Eu acho que eu tenho um palpite. Por que a gente está demorando tanto para isso acontecer? Porque nós estamos no ano eleitoral, Márcio. Então, eu acho que a gente já está em maio, né? Nós já estamos em maio, a gente tem aí maio, junho, a gente tem 2 meses e meio para entrar em recesso. Então, o que acontece é que no segundo semestre, você vai ter uma regra exigindo a presença física dos deputados e senadores na casa para votar semana após semana nas comissões mistas. Essas medidas provisórias vão fazer que muitas delas caiam por decurso de prazo, porque vai estar no período eleitoral e muitos dos deputados e senadores vão estar em campanha. Então, eu acho que tem todo esse contexto, Márcio, nesse ano específico, que ele está evitando, na verdade, fazendo com que essa regra continue em vigor. Ela já poderia ter caído, na verdade. Né? Mas vamos aguardar a decisão dos presidentes das casas, né? Mas em algum momento vai ter que cair esse ato conjunto da mesa, né? 1 de 2020, vai ter que cair para que a gente possa ter o processo normal, né? Voltar ao normal, ok? Quais são os prazos do Congresso Nacional em medidas provisórias, gente? Guardem isso. O prazo na comissão mista é de até 14 dias. A própria ADIM determinou isso. Então, uma vez que a comissão mista recebeu, ela teria até 14 dias para fazer análise e votar esse PLV. Acontece na prática? Não. Na prática, esses prazos acabam sendo atropelados e muitas vezes acontece de a medida provisória sair da comissão mista com 45 dias para a Câmara já. Entendeu? Mas os prazos normais, né, os prazos que estão definidos, né, em lei são esses. Até 14 dias na comissão mista, até o 28º dia na Câmara e até o 42º dia no Senado. Para que até o 42º dia? Para que o Senado, emendando,
a Câmara tenha 3 dias para votar essas emendas. Pergunto, na prática acontece isso? Não, né, gente? Na prática, muitas vezes o que acontece é essa medida provisória chegar no Senado perto dos 120 dias. Isso já aconteceu. E o que acontece? Com toda razão, o Senado ele vai e reclama, fala, poxa, mas a medida provisória chega aqui perto de decurso de prazo? Que mudança que eu vou fazer na medida provisória? Se ela voltar para a Câmara, eu não tenho tempo hábil para aprovar essas mudanças. Ok? Então, a questão da comissão mista ela é muito importante, inclusive no equilíbrio de forças das duas casas, né? Se você não tem a comissão mista e tem a Câmara dos Deputados como casa iniciadora, você tem o Senado nas mãos da Câmara. A Câmara ela já é a casa iniciadora. Por ser a casa iniciadora, ela vai ter o quê? A última palavra, sempre, nas medidas provisórias. Então, ela tem o quê, por ser a casa iniciadora? Domínio dos prazos. Então, se você não tem a comissão mista, você acaba ficando à mercê, né? Bom, gente, vamos continuar, né? Compartilhar aqui a tela para vocês. Agora a gente vai falar de algumas coisas bem interessantes em relação às medidas provisórias. Bem interessantes. Vamos lá. Então, gente, em relação às medidas provisórias, como é que funciona o fluxograma delas? Né? A medida provisória, gente, estão me ouvindo, né? Certinho? A medida provisória, ela é publicada no Diário Oficial da União e encaminhada imediatamente ao Congresso Nacional. Então, qual vai ser o primeiro lugar que vocês vão achar a medida provisória? Ou no Diário Oficial da União, ou na página do Congresso Nacional. Ok? Ou na página do Congresso Nacional. Então, ela é publicada e imediatamente encaminhada ao Congresso. No primeiro dia, deve ser feita a indicação dos membros da comissão mista pelos líderes dos partidos ou blocos parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, os líderes da Câmara vão indicar os membros da Câmara por partido, de acordo com a proporcionalidade, e os líderes do Senado vão encaminhar a lista com os membros do Senado para aquela comissão. No segundo dia, tipo, após a publicação do DOU, é publicado no site um avulso e essa designação da comissão mista. O que é o avulso, gente? O avulso, geralmente, é o texto da medida provisória, com também as legislações às quais ela se refere, bem como alguma mensagem, né, do governo explicando a necessidade daquela medida provisória. Após isso, é formada a comissão mista com 12 deputados e 12 senadores, sendo que pode ser indicado um pela regra das bancadas minoritárias. Quinto dia é o prazo final para o órgão de consultoria e assessoramento orçamentário ou assessoramento legislativo encaminhar nota técnica acerca da adequação financeira e orçamentária da medida provisória. Gente, uma dica para vocês. Geralmente, uma medida provisória é um instrumento que, às vezes, ela é publicada e os nossos membros da bancada levam dias e dias para pedir alguma notícia dessa medida provisória, eu pedi uma análise dessa medida provisória. Mas, às vezes, tem medidas provisórias que são muito polêmicas ou são muito ligadas a um assunto de determinado deputado, toca na casa,
e rapidamente já chega um pedido para vocês. Olha, cadê a nota dessa medida provisória? Essa medida provisória está pronta? Qual assessor pode falar sobre essa medida provisória? Então, uma dica que eu dou para vocês. Usem, procure usar as notas da consultoria do Senado, que são notas muito bem feitas. Usem como base para a análise de vocês. Então, até o 5º dia, eles disponibilizam lá no site do Congresso uma nota explicativa daquela medida provisória. Então, isso pode te ajudar muito a agilizar o seu processo de produção da sua nota técnica, né, da medida provisória, ou compreender algum tema. Muitas vezes pode ser que a gente não compreenda muito bem algum tema da medida provisória, e isso pode ajudar. 6º dia. 6º dia é um prazo muito importante, que é o prazo final para a apresentação de emendas perante a comissão. E é o prazo final para o autor de projeto solicitar tramitação sob forma de emenda. Então, gente, aqui está uma explicação também, uma das explicações do porquê não precisar, não poder apresentar emenda em plenário quando há análise da comissão mista. Quando a medida provisória tramita na forma da regra do ato conjunto, que é a regra provisória da pandemia, só tem 2 dias para apresentar a emenda. Então, é um prazo muito exíguo para apresentar a emenda na comissão. Então, o que acontece? Isso é mais um motivo para se permitir a apresentação de emendas em plenário. Já quando há comissão mista, são 6 dias para a apresentação de emenda na comissão mista. Então, a regra permanente é 6º dia, a partir do quê? A partir da publicação da medida provisória, ok? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter um parecer, né? Vai ser indicado um relator, vai ter um parecer único, né? E ele vai ter itens separados. Ele vai ter um parecer sobre a constitucionalidade, e um parecer sobre o mérito, e um parecer sobre a adequação financeira orçamentária. Tá? Na comissão, tem o parecer. Ok? Então, esse parecer, se ele não foi alterado, ele tramita como medida provisória, não como PLV. É a medida provisória original que vai ser votada. Ok? Se não houve votação ou não houve apreciação daquela medida provisória, o que vai acontecer? Teria que haver um PDC regendo as relações durante a tramitação da medida provisória. Se houver um PLV, é porque houve alteração no texto da medida provisória. Tá? E aí ela se torna um projeto de lei de conversão. Esse parecer é aprovado na forma de um PLV. Né? E aí ele vai para a Câmara dos Deputados. Esse parecer vai para a Câmara dos Deputados para ser votado. Ok? Se esse parecer que saiu da comissão mista, quando vai para a casa iniciadora, é votado e é rejeitado, o que acontece? Ele vai ao arquivo. Ok? Ele vai ao arquivo. Está rejeitada a medida provisória. E se for aprovado o PLV, o que acontece? Esse PLV ele vai ao Senado, que é a casa revisora. É a casa revisora. Então, o Senado vai revisar o trabalho que foi feito pela Câmara e alterar o que achar necessário. Caso o Senado aprove aquilo que saiu da Câmara, esse texto vai direto à sanção presidencial. Caso o Senado
altere no mérito o texto aprovado pela Câmara, esse texto volta à Câmara dos Deputados para ser votado novamente? Não! Ele volta à Câmara dos Deputados somente para análise das emendas do Senado Federal. Ok? Então, o que diz a Resolução 1 de 2002? Composição das comissões, 12 deputados e 12 senadores. Agora eu vou falar de uma regra que é muito importante em relação às medidas provisórias. Você vai ter nelas um presidente, um vice-presidente e um relator em cada comissão, que serão escolhidos dentre os membros da comissão. Gente, por que é tão importante para o equilíbrio de forças da casa que haja a comissão mista para análise das medidas provisórias? Qual é o poder que o presidente tem dentro de uma comissão? O primeiro poder que o presidente tem é poder de pauta. E desse poder decorrem vários outros poderes. Então, quem decide se essa medida provisória vai ser votada ou não é o presidente da comissão mista. Quem decide quando vai ser votada é o presidente. Outra coisa, quem decide as questões de ordem é o presidente. E de todos esses poderes decorre um outro, que é o poder de influenciar no mérito. Porque o presidente, se ele discordar do mérito, ele tem o poder de não pautar aquilo. Então, o relator ele precisa estar alinhado com o presidente. Agora, o que é mais interessante disso? O mais interessante, gente, é que há uma alternância das casas para a escolha do presidente. Então, quer dizer o quê? Que a cada medida provisória eu vou ter um presidente de uma casa diferente. E isso faz toda a diferença no equilíbrio de forças dentro das medidas provisórias. Então, assim, eu vou ter, na medida provisória X, um presidente do Senado e um relator da Câmara. Na medida provisória X+1, eu vou ter um presidente da Câmara e um relator do Senado. Ok? Então, assim, isso acaba criando o quê? Acaba criando um equilíbrio de forças, né? Você tem a garantia de que ali vai sair um texto que represente de fato, os anseios das duas casas, né? Então, quando você tem um presidente de uma casa, você tem um relator de outra, e vice-versa, ok? Então, assim, os presidentes das casas têm influência sobre a formação das comissões mistas? Tem, sim. O líder do governo no Congresso tem influência? Na verdade, seria o papel dele, né? De poder trabalhar essas presidências e essas relatorias, né? Mas o que acontece na prática é que a gente tem sugestões tanto do líder do governo no Congresso, quanto do presidente do Senado, quanto do presidente da Câmara, relacionados à presidência e relatoria dessas comissões, ok? Outra coisa, outro ponto que é importante, né? Existe uma organização em relação a isso, né? Como são muitas medidas provisórias, então há uma organização e geralmente pede-se ao líder do partido, né? Então você tem que estar amarrado presidente das casas, líder do governo no Congresso e líderes dos partidos para indicação de presidentes e relatores das diversas medidas provisórias, ok?
Dúvidas? Tem uma dúvida. Sim, pode falar. O seguinte, do jeito que está sendo feito nesse momento, que é sobre a resolução do ato conjunto. Uma vez a medida provisória estando no plenário, a votar, na pauta, lido lá pelo presidente da Câmara, estou pensando na Câmara, né? Você pode modificar, por meio de destaque e emendas, tanto o PLV como a própria medida provisória, pode destacar a emenda que foi colocada no plenário. Como que se dá toda essa dinâmica? Porque se dá tudo muito rápido. Às vezes, em frações de 10, 15, 20 minutos, você tem que tomar as decisões. E qual aquelas decisões de emenda, destaque, você pode tomar com uma certa antecedência para se prevenir dessas intempéries? Ótima pergunta, Márcio. Quando a gente for falar na parte de votação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos fazer um parêntese aqui para falar sobre essa sua pergunta. O que acontece? Quando o presidente indica o relator em plenário, o que esse relator faz? Qual é a primeira coisa que esse relator faz? Ele vai pegar as emendas que foram apresentadas perante a comissão, que são aquelas emendas apresentadas em até 2 dias. Lembra que eu falei do ato conjunto? Você tem 2 dias para apresentar emendas perante a comissão. Essas emendas é o mesmo trâmite normal, você apresenta perante a Secretaria do Congresso Nacional. Essas emendas estão lá na comissão. Só que a comissão ela não opera, ela não está atuando. Essas emendas de comissão vão todas para a mão do relator de plenário, o relator da medida provisória. Esse relator da medida provisória, ele faz uma análise sobre todas essas emendas que foram apresentadas até o 2º dia lá na comissão. Então, pensa bem. Medida provisória 1076. Aberta a sessão extraordinária, em votação, a medida provisória em discussão, a medida provisória 1076. Aí, está indicado lá, João Roma, o relator, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai ser chamado pelo presidente, o relator vai ser chamado pelo presidente, e ele vai ler o relatório dele em plenário. Ou seja, ele vai dar conhecimento ao plenário do relatório dele. Mesmo que esse relatório já esteja no sistema, ele vai ler esse relatório. Então, ele vai ler esse relatório, e na leitura desse relatório, Márcio, ele vai dar o primeiro parecer dele em plenário, que é o parecer às emendas de comissão. Então, ele vai ler o relatório, vai falar da análise, vai ler o voto. Quando ele lê o voto, aquele primeiro voto, quando ele está lendo o relatório e termina no voto, ele está dando um voto em relação às emendas de comissão, ok? Vamos passo a passo, ok? Perfeito. Okay. Só que enquanto ele está lendo o relatório e dando o voto dele, o que acontece no plenário? Enquanto ele está lendo o relatório e dando voto, os partidos estão apresentando emendas de plenário. Então, eles estão apresentando as emendas ali na mesa, apresentando emendas. Ora, Márcio, por que eles não vão direto para o destaque? Por que então os partidos não pegam logo e destacam? Por 2 motivos. Primeiro motivo, Márcio. Se você for direto ao destaque, você vai suprimir um direito que os partidos têm, ou abrir mão do direito que o partido tem de apresentar emendas de plenário. Segundo, lembra que a gente só pode destacar texto que já existe? Ou então, destacar texto do próprio PLV? Então, assim, se eu quiser incluir um texto no PLV e nas emendas de comissão eu não tenho nenhuma emenda com esse texto, o que eu posso fazer nas emendas de plenário?
apresentar uma emenda de plenário com aquele texto. Porque ela vai servir o quê? De suporte para o meu destaque. Então, todo destaque de emenda e todo destaque para inclusão de novo texto ao relatório, ao PLV apresentado pelo relator, todo destaque para inclusão de novo texto, ele precisa do quê? De um suporte, de um texto que já tenha sido apresentado. Estou falando para incluir texto novo. Então, eu preciso, para poder destacar, eu preciso ter aquele texto ou entre as emendas de comissão, e se eu não tiver nas emendas de comissão, eu tenho que apresentar nas emendas de plenário. Terceiro ponto da importância das emendas de plenário. Terceiro ponto. Eu tenho ali a oportunidade de fazer com que o relator incorpore aquela emenda de plenário no novo relatório que ele vai apresentar as emendas de plenário, sem precisar votar. Então, assim, lembra a 1076, que o relator acatou uma emenda de plenário, tornando o benefício do auxílio permanente do Auxílio Brasil? Então, lembro. Teve que votar. Por quê? Porque alguém apresentou, tanto na comissão quanto no plenário, uma emenda, e ele foi lá e acatou na emenda de plenário. Alguém apresentou a emenda de plenário, por quê? Porque, como eu falei, o relator, quando ele lê o relatório, ele dá o primeiro parecer dele, que é o parecer às emendas de comissão. Depois, inicia-se a discussão. E, durante a discussão, o que o relator vai fazer? Ele vai pegar as emendas de plenário, vai analisar as emendas de plenário durante o período de discussão da matéria, e aí, quando encerrar a discussão, ele vai trazer um novo relatório com as emendas, com parecer às emendas de plenário. Aí, o que vai acontecer? Ali naquele relatório, que vai ser o definitivo do relator, as emendas de plenário, ele vai dizer que se acatou alguma, se acatou em parte, se rejeitou todas as emendas de plenário. Ali ele vai dizer qual o texto final. Aí sim, a partir daí, eu vou votar aquele texto, ressalvados os destaques. Ok? Por isso... vai chegar. Então, assim, na regra excepcional, que é a regra das mesas... Se você quer estudar e trabalhar o que fez na escola, é problema seu. Márcio? Estou escutando? Está me ouvindo? Desculpa. Então, na votação pela regra excepcional que nós estamos vivendo hoje, é fundamental que o relator dê 2 pareceres. Ele vai dar sempre um parecer no início da sessão, no início da discussão, ele vai dar um parecer às emendas de comissão, e, no fim da discussão, ele vai dar um parecer às emendas de plenário. Ok? Na regra geral, que é a regra que nós vamos utilizar durante a nossa vida, quando a pandemia acabar e quando o ato conjunto cair, o relator vai apresentar só um parecer. Então, vai ser suprimida essa fase de emendas de plenário. Ok? Então, essa é a diferença. Com a regra de emendas de plenário, o relator ele apresenta 2 pareceres. O primeiro, lá pela constitucionalidade, adequação orçamentária, mérito, e aí, quando vai encerrando a discussão para entrar na votação, ele dá um parecer às emendas de plenário. E aí tem uma possibilidade de se negociar no plenário mais algumas alterações. Se nenhuma alteração for feita, eu posso, depois do texto ser aprovado, eu posso destacar tanto um texto do PLV aprovado, como eu posso destacar uma emenda de comissão para incluir no texto, quanto eu posso destacar uma emenda de plenário para incluir no texto. Então, aumenta minhas opções, ok? Vamos lá. Emendamento na comissão mista, gente.
eu só posso apresentar perante a comissão. Não adianta mandar emenda à medida provisória para a mesa da Câmara. Tem que mandar para a Secretaria do Congresso, ok? Ok. 6 primeiros dias após a publicação. 6 primeiros dias, o autor de projeto pode solicitar que ele tramite como emenda, ok? Aquilo que a gente falou um pouco antes, é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na MP, cabendo ao presidente da comissão seu indeferimento liminar. Então, assim, de cara, de pronto, o presidente ele pode considerar como não lida a matéria estranha MP. O que acontece na prática? São sopesados critérios políticos aí para que isso seja feito. Parágrafo 5º do artigo 4º. O autor de emenda em comissão não aceita, poderá recorrer com apoio de 3 membros da comissão da decisão da presidência para o plenário desta, que decidirá definitivamente por maioria simples, sem discussão e encaminhamento de votação. Eu apresentei uma emenda na comissão. O deputado apresentou uma emenda na comissão. Essa emenda foi rejeitada por decisão da presidência. Olha, essa emenda aqui é matéria estranha. O que eu posso fazer? Eu posso recorrer, né, com apoio de 3 membros dos 24 da comissão e, né, por decisão de maioria simples da comissão, será decidido se a decisão da presidência de rejeição da emenda prevalece ou não. Então, a comissão tem 24 membros. Qual é a maioria simples? 13 membros. Então, 13 votos a favor é a maioria simples. Votação no plenário da Câmara dos Deputados. Tá? Artigo 8º do Regimento Comum. Né? Regimento Comum não, da Resolução do Congresso Nacional 1 de 2002. Apreciação preliminar dos pressupostos constitucionais, que a gente já falou, relevância e urgência, inadequação financeira e orçamentária e o mérito. Por que eu faço isso? Por que o relator ele tem o poder de chegar no plenário da Câmara e fazer já, de cara, apreciação dos pressupostos constitucionais, apreciação de inadequação financeira e orçamentária e o mérito? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter uma economia processual. Já pensou? A medida provisória, ela sai da comissão mista, ela chega no plenário da Câmara, aí o relator ainda tem que mandar essa medida provisória para a CCJ pautar e tratar dos pressupostos constitucionais, e depois da CCJ eu tenho que pautar ela na CMO para ver a adequação financeira e orçamentária, para só então eu, relator, tratar do mérito no plenário. Então, veja bem, por economia processual, qual é a regra? Medida provisória chegou, o relator, em plenário, ele vai apreciar os pressupostos constitucionais, dizer se é relevante ou não, adequação orçamentária e o mérito. Então, você vai ver que no voto do relator em plenário, já vem, né, o relatório em si, constitucionalidade, adequação orçamentária e mérito. Tudo no mesmo relatório. Ok? E também por uma outra característica das medidas provisórias, né, gente? Assim como um projeto de lei em regime de urgência, a medida provisória, quando ela chega no plenário da Câmara, como é que ela chega? Em regime de urgência, gente. Então, como ela chega em regime de urgência no plenário da Câmara para votar, já chega uns 45 dias, o regime de urgência me permite apreciar
me permite o quê? Abrir mão das, como é que fala? Das formalidades regimentais. Então, permite que eu dê esses pareceres oralmente no plenário, ok? A partir daí, o que eu tenho? A votação do PLV, sempre ressalvados os destaques. A gente vai ver na aula sobre votação, os tipos de destaques. A gente vai ver quais bancadas têm direito a quantos destaques, isso está definido no regimento. A possibilidade de apresentação de emendas aglutinativas, que antigamente, antes da Resolução 1 de 2021, era muito mais simples apresentar emendas aglutinativas. Porém, a partir da Resolução 1 de 2021, tornou-se praticamente impossível apresentar emenda aglutinativa. Por quê? Porque agora o quórum para você apresentar uma emenda aglutinativa você tem que ter assinaturas de líderes que representem pelo menos 257 deputados, ou seja, você só apresenta emenda aglutinativa agora se você tiver maioria absoluta, ou líderes que representem esse número, ok? Dúvidas, gente, sobre medida provisória? Ficou claro para vocês o histórico, toda essa parte de tramitação, como elas vêm parar na Câmara, regra geral, regra excepcional do ato conjunto. Ficou claro para vocês, gente? Ficou claro. Tá ok. Agora, gente, o que eu vou fazer? Nós vamos para a prática. Eu vou colocar na tela para vocês a tramitação de uma medida provisória e tudo que a gente falou aqui, a gente vai o quê? Vai explicando, né? Vai mostrando como que acontece na ficha de tramitação. Tudo fica registrado na ficha de tramitação da medida provisória. Ok? Agora eu vou compartilhar com vocês a tela da medida provisória, tá? Deixa eu pegar aqui. Não consigo colocar a tela inteira, não. Como é que eu faço para colocar a tela inteira disso aqui? Vamos ver. Aqui. Vou colocar a tela inteira. Então, editar. Consegui. Consegui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Estão conseguindo enxergar bem a tela da medida provisória? Ok, gente. Então, olha só. Vamos dar uma olhada em tudo que a gente falou, né? A gente vai dar uma olhada na prática, o que acontece, tá? Nós vamos mexer um pouco na página, né? Então, o que aparece aqui? Qual é a situação dessa medida provisória? Ela está aguardando apreciação pelo Senado Federal, que é benefício extraordinário, ok? Então, eu tenho aqui o autor, eu tenho aqui quando ela foi apresentada, tenho a ementa, ok? E aí eu venho na indexação. Qual a forma de apreciação? Ela está sujeita à apreciação do plenário. Qual o regime de tramitação dela? Urgência, como a gente falou, já está em urgência e é urgência de medida provisória. Foi feito o despacho aqui ao plenário. E aqui são os prazos dela. Olha o prazo para emendas.
2 dias, estão vendo? Né? 7/12 a 9/12. Comissão mista. Olha aqui, asterisco. O que está escrito aqui no asterisco? Nos termos do parágrafo único do artigo 2º do ato conjunto 1 de 2020, durante a pandemia do Covid, o parecer da comissão mista será proferido em plenário por parlamentar designado na forma regimental. Ela começou sobre esta pauta só em 3 de março. Ora, mas foi apresentado em 7 de dezembro, 45 dias, daria mais ou menos 22 de janeiro. Por que ela só sobresse em 3 de março? Por causa daquilo que a gente conversou. Né? O artigo 62 da Constituição diz que, durante os períodos de recesso, não se conta prazo de medida provisória. Ok? Ela foi prorrogada? Foi prorrogada. Está aqui, ó. Até 16/5. Ela foi votada perto dos 120 dias, tá? Qual foi a última ação legislativa? Foi remetida ao Senado Federal no dia 27 de abril, tá? Então, a gente tem aqui o quê? Emendas ao projeto, ok? Destaques ao projeto, pareceres, mensais, ofícios e requerimentos. Vamos lá. Aqui, eu tenho os pareceres, ok? Aqui é o autógrafo, que foi votado. Parecer da comissão mista, que é o parecer que ele apresenta em plenário, ok? E esse aqui é o quê? O parecer preliminar de plenário, até chegar ao final, tá vendo? Que ele apresentou um parecer preliminar em plenário, que é o parecer às emendas de comissão. Depois ele apresentou o quê? Parecer preliminar às emendas de plenário, ok? As emendas de plenário. Vamos voltar. Como é que eu volto aqui? Para voltar. Quero voltar. Tá aqui. Tá aqui. Pronto. Não. Oh, meu Deus. Espera aí. Vou ter que compartilhar de novo. Espera aí. Vou ter que voltar. Aí eu vou ter que colocar de novo aqui. Agora sim. Agora eu vou voltar aqui. Vou compartilhar de novo. Pronto. Então, a gente olhou aqui, né? Pareceres. Cada um desses que você entrar, você vai observar isso, entendeu? Você vai observar que você vai acessar ok. Pronto. Tá? Em cada um desses, você vai acessar. Aqui, você vai acessar as emendas ao projeto. E aí, você vai acessar tanto as emendas de comissão, quanto as emendas de plenário. E aqui, você vai acessar os destaques ao projeto. Aqui, você tem o quê? O parecer às emendas de plenário proferido pelo relator deputado João Roma. Então, ele fala, ele dá o parecer pela inadequação financeira e orçamentária das emendas 1 a 6 e 8. Qual foi que ele acatou? A 7, tornou o benefício permanente. Né? Aqui, nessa parte de apreciação em plenário, você tem os requerimentos procedimentais. O que são os requerimentos procedimentais, gente?
São os requerimentos que não tratam de mérito. Todo requerimento que trata somente de procedimento são os que a gente chama de requerimentos procedimentais, tá? Então, aqui a gente vai ter o requerimento de retirada de pauta, a gente vai ter um requerimento de adiamento de discussão, vai ter um requerimento de adiamento de votação, ok? E aqui embaixo, os destaques e, porventura, emendas aglutinativas apresentadas ao plenário. E aqui a gente tem um histórico, tá vendo? Da emenda, ó. Foi recebida dia 23/12. Quando é que ela foi lida? Foi recebida dia 23 de dezembro, foi lida dia 3/2. Aliás, não foi lida, foi ao plenário para leitura. Então, ela veio ao plenário dia 3 de fevereiro. Tá? Prorrogou a vigência. Por que uma pergunta para vocês. Por que, às vezes, você tem medidas provisórias pautadas e não lidas? Está lá na pauta. Medida provisória não pendente de leitura. Pendente de leitura. Por quê? Porque a medida, no entendimento das mesas, a medida provisória, ela só passa a trancar a pauta depois de lida pelo presidente. Considera-se recebida pela Câmara dos Deputados a medida provisória só quando ela é lida. E é interessante essa regra, porque ela já está na pauta, mas ela não está sobrestando, porque não foi lida. Então, é mais uma interpretação, né? Se a medida provisória não foi lida, ela ainda não sobresta. Ok? Aqui, ela esteve várias vezes pautada, tá vendo? Várias vezes pautada. Ela começou a ser pautada 5 de abril, ela foi pautada até 26 de abril, só no dia 26 de abril ela foi votada. Então, ela ficou 21 dias sendo pautada no plenário, sem ser votada. Foi designado o relator, no mesmo dia que foi designado, ele apresentou o parecer, né? E no dia seguinte, essa matéria foi apreciada, ok? Como é que ela foi apreciada? Discussão. Na discussão, lembra que a gente conversou? Foi designado o João Roma, proferiu o parecer as emendas 1 a 51 pela comissão mista, como a gente conversou, ok? Então, ele proferiu o parecer. Durante o momento que ele está proferindo o parecer, o que está acontecendo? Durante essa discussão, estão sendo apresentados emendas de plenário, estão sendo apresentados destaques, né, em plenário. Encerrada a discussão, o que aconteceu? O projeto foi emendado, né? Apresentaram emendas de plenário números 1 a 9, né? Logo depois disso, o que aconteceu? O relator volta para proferir parecer as emendas de plenário, ok? Proferiu? Terminou de proferir? Agora só cabe destaques. Então, encaminhar a votação. Um contra, um a favor. Ok? Encaminhamento, lembra? 3 minutos. Projeto em urgência. Votação preliminar em turno único. Foi aprovado o projeto, né? Na parte que manifesta a opinião favorável quanto a atendimentos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução 1. Aprovado em apreciação preliminar o parecer da comissão mista na parte que tem opinião pelo não atendimento. O que foi isso? As emendas que ele rejeitou. Então, o plenário aprovou, primeiro, tudo que ele considerou constitucional. Por que vota de novo? Pelo não atendimento. Por quê? Porque o plenário aprovou tudo que o relator também disse que não atende, está fora, que não atende à adequação orçamentária. Houve a votação quanto ao mérito, votação nominal,
Foi aprovada a subemenda substitutiva global ao projeto de lei de conversão. Então, qual foi a votação? 418 sim, 7 não. Tá? Foi aprovado. Por que uma subemenda substitutiva global? Porque quando ele apresentou o primeiro parecer, lá, as emendas de comissão, ele apresentou o quê? Uma emenda substitutiva global. O que a gente disse que é uma emenda substitutiva global? É aquela emenda que altera substancialmente o texto. Então, ele apresentou na forma de uma emenda substitutiva global. Aí, quando foram apresentadas as emendas, e ele deu parecer às emendas, o que vai ser o novo texto dele? Uma subemenda substitutiva global. Por quê? Porque agora ele está dando um parecer a uma emenda que ele já apresentou, em cima de uma emenda que já foi apresentada. Lembra que a gente falou na nossa aula anterior? O que é uma subemenda? É uma emenda à emenda. Ok? Após a aprovação do projeto, passa-se o quê? A votação dos destaques. Então, veja que foram votados destaques a destaques, alguns foram prejudicados. Por que um destaque geralmente pode ser prejudicado? Ele pode ser prejudicado porque ele tem matéria estranha, mas, principalmente, o destaque é prejudicado quando você tem vários destaques com o mesmo assunto. Então, você já rejeitou aquele assunto. Então, você prejudica os que têm o mesmo assunto, porque o plenário já deu o seu parecer sobre aquele assunto. Ok? Mas, se tiver pequenas alterações, o destaque não é prejudicado. Mas, se for igual, ele é prejudicado. Ok? Foi aprovado, votado, aprovado. Veja só, lembra quando a gente falou da redação final? Lá na nossa primeira aula de pauta, quando a gente falou da votação da redação final, a redação final, geralmente, em projetos de urgência, o que acontece? Ela é votada logo depois da aprovação do projeto. Então, foi aprovada a redação final e a matéria vai ao Senado Federal. Ok? Remetida ao Senado Federal. Então, eu quis mostrar para vocês como que isso ocorre na prática, né? Como que isso ocorre ali na parte prática. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre a tramitação da medida provisória? Não, professor. Ok. Gente, eu vou mandar um pequeno dever de casa para vocês, coisa simples, no grupo de Zap, e vou liberar vocês agora. A partir da próxima aula, nós vamos tratar de processo de votação, e aí a gente vai um pouco mais devagar, falando de cada passo, tudo que é possível dentro do processo de votação, tá? Vamos começar do encerramento da discussão até a votação do último destaque e da redação final, tá? Tratando passo a passo, cuidando de cada detalhe do processo de votação e dos porquês de cada passo do processo de votação, tá ok? Tudo bem, gente? Mais alguma? Ok, professor. Então tá ok, gente. Bom dia para vocês. Daqui a pouco eu mando uma tarefa no grupo, tá? E até quinta-feira. Um abraço para vocês.